Bem-vindo. Boa noite a todos. Nós agradecemos aí a passada do vídeo, né? Tem no YouTube também. Queríamos convidar todos vocês para a nossa festa junina, que vai acontecer no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, no domingo. E o cartaz vai estar fixado aí, né? Gostaríamos de contar com a colaboração de todos. Aí eu não estava preparado, né, para dar alguma informação assim sobre o Evedalma, mas as pessoas que quiserem ser associadas, nós temos um quadro de associados. A pessoa preenche uma folha de cadastro e existem duas maneiras de contribuir. Através de boleto bancário, a gente envia todos os boletos do ano para a pessoa e ela paga no banco, mesmo atrasando, sem juro. Ou autorizando nesse cadastro desconto na conta de luz. Nós temos um convênio com a Excelsa e aí é mais tranquilo, porque basta uma vez fazer isso. E aí todo mês a gente manda uma lista para a Excelsa, atualizada, e a Excelsa faz o desconto, tira a despesa dela e repassa o dinheiro para nós. Então, oportunamente, se alguém quiser ser associado, quiser contribuir, a gente pode dar informações e também mais informações sobre a Evedalma. Vamos fazer então a nossa reflexão, né, sobre o tema evolução e livre-arbítrio. Primeiramente, o conceito de evolução, né? Do ponto de vista biológico, é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Mas nós poderíamos também associar o conceito de evolução, né, ao espírito, porque não é só a matéria que existe no universo, né? Temos matéria e espírito. Então, o Espírito Emmanuel diz que a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é a razão e o anjo é divindade. E aí nós percebemos nesses diversos estágios, né, a passagem do Espírito sempre em busca, né, do progresso, da perfeição. E aí, conceituando, né, o livre-arbítrio, é a capacidade de decidir livremente, sem restrições. Então, nós teríamos dois caminhos, né, dois tipos de escolha: a escolha do mal ou a escolha do bem. O que é o mal? Não dá para falar que é o contrário do bem, porque senão quando perguntarmos o que é o bem é o contrário do mal, e a gente fica na mesma, né? Mal é tudo aquilo que é contrário à lei do amor, que é a lei divina. E bem é tudo que é favorável, está em harmonia com o amor, com a lei de Deus, né? Então nós somos seres dotados de livre-arbítrio por Deus. Portanto, nós não somos robôs. Nós temos a capacidade de decidir livremente. Então nós vamos fazer assim um panorama, para muitos isso não é novidade, mas para que a gente, né, possa ter uma ideia do ensino espírita sobre a evolução. Somos espíritos, né? O espírito é imortal. Filhos cujo pai é Deus, imortais e destinados à perfeição e à felicidade. Somos pré-existentes e sobreviventes a essa vida. Necessitamos da experiência física, né? Da existência física e da convivência coletiva para desenvolver a aptidão para progredir, que nós podemos chamar de perfectibilidade dada por Deus, né? Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, né, a necessidade qual seria, né, o processo de criação do espírito e para quê, né? Então eles disseram, nos informaram que Deus cria incessantemente os espíritos simples, ignorantes e aptos a progredir, né? E o que seria essa aptidão para progredir? E aí a gente pode dizer o seguinte, que aproveitando uma comparação, aqui na Terra, o filho, né, do ponto de vista físico, corporal, ele se assemelha aos pais, porque herda, através da genética, as características físicas dos pais. Cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, altura, peso, são herdadas pelo filho, né? Por isso que o filho se assemelha aos pais. Agora, o espírito que anima o corpo do filho não procede dos pais, procede de Deus.
Então herda de quem? Herda de Deus. E vai herdar o quê? Cor da pele e cor do olho de Deus? Né? Claro que não. Então herda as qualidades divinas. Agora, as qualidades que Deus nos dá no momento da criação não poderiam vir prontas, senão nós já seríamos deuses. Jesus falou que nós seríamos deuses, né? Ele diz assim: sois deuses, tudo aquilo que eu posso fazer, vocês também farão um dia. Deuses com D minúsculo, né? Então, na verdade, o que Deus nos dá é o potencial de perfeição, porque as qualidades divinas vêm de modo embrionário, como se fossem sementinhas, que, se desenvolvidas, nos transformarão essas qualidades em qualidades perfeitas, né? Em perfeição, correto? Então, esse potencial de perfeição a gente chama de perfectibilidade, a possibilidade de atingirmos a perfeição. Em cada existência corporal, fazemos um aprendizado que se soma ao anterior até que cheguemos à perfeição. Diante dos estímulos que a vida nos oferece e utilizando o livre-arbítrio dado por Deus, fazemos escolhas. Gostando da escolha feita, o espírito tende a repeti-la, criando condicionamentos ou hábitos que o acompanham em suas diversas romagens terrenas. O livre-arbítrio é acompanhado sempre da responsabilidade pela consequência da escolha feita, que interfere no livre-arbítrio dos outros. Relacionando-nos, nós criamos vínculos afetivos e de compromisso kármico, que interferem numa futura convivência. As nossas escolhas em relação ao que pensamos, falamos e fazemos, tornam-nos responsáveis pelas consequências que podem ter para os outros, criando, na vida de todos nós, um merecimento e uma necessidade que se materializarão em nossas existências na forma de situações que têm a finalidade de nos educar e impulsionar a nossa caminhada. A meta maior, a longo prazo, é adquirir sabedoria e amor, que são as duas asas da perfeição. A meta imediata é o aprendizado. Para isso renascemos em existências corporais, tantas quantas forem necessário. Deus é um Pai bom, justo e misericordioso, conforme aprendemos com Jesus. E a reencarnação, ela é necessária para que nós possamos adquirir, ou melhor dizendo, né, desenvolver as qualidades da perfeição que nos farão felizes. Nessa lâmina nós queremos apresentar os princípios básicos da doutrina espírita, né? Então Deus é um princípio básico da doutrina espírita. O espírito, né, sobre o qual nós estamos falando, também, espírito imortal, destinado à felicidade. Evolução, que é o nosso tema, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A liberdade, né, que é o livre-arbítrio, associada à responsabilidade, é outro princípio básico da doutrina. E assim, mediunidade, comunicação com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a caridade e o Cristo. Na verdade, nós dizemos que esses são princípios básicos da doutrina, mas não são da doutrina, são princípios cósmicos. Eles funcionam no universo inteiro, né? Em todos os mundos onde existe vida física, existe a reencarnação, existe a mediunidade, existe a evolução, né? Então são princípios que vigem no universo inteiro. Bom, em que pese a influência do corpo e do meio, nós sabemos disso, né? A doutrina espírita enfatiza o nosso livre-arbítrio, né? Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos responderam: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o livre-arbítrio é concedido por Deus no momento da criação, é um atributo básico do espírito, é inviolável, né? E é respeitado pelos espíritos superiores. Então, nós temos liberdade de escolher, não é isso? Então, o Espiritismo mostra-nos que se as causas dos acontecimentos mais importantes de nossas vidas, felizes ou dolorosos, não puderem ser localizados na vida presente, certamente existirão em passado anterior ao nosso renascimento, né? Quando a gente
busca, seguindo a orientação de Allan Kardec, dos efeitos remontar às causas. Então, se há um acontecimento na nossa vida em que, fazendo dos efeitos, voltando às causas, não pudermos localizar essas causas, que são sempre justas, elas certamente estarão, né, sediadas em outras existências que já tivemos. Pelo livre-arbítrio, nós somos então responsáveis pelos caminhos que seguimos, ainda que influenciados pelo meio em que estivermos. Então, o livre-arbítrio nos deixa fazer escolhas, por maior que seja a interferência do meio, de outras pessoas, nós sempre teremos o nosso quinhão de responsabilidade. Em inúmeras vidas terrenas, o espírito comete erros e violações, adquirindo dívidas perante a lei de Deus, cuja justiça é infalível. Com a reencarnação, pode reparar erros, aumentar conhecimentos e aprimorar qualidades. Então, não existe determinismo. Determinismo é sinônimo de fatalidade, né? O que pode e existe, conforme a orientação dos espíritos, é planejamento, o que é diferente de determinismo. A nossa existência ela é planejada no plano espiritual antes da nossa reencarnação. Na vida física, porém, o espírito faz suas escolhas, muitas vezes podendo contrariar a programação feita. É apenas uma programação. Então, às vezes, determinados fatos da vida nos levam a pensar em fatalidade. Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma limitação física, né? Sem um braço, com a cardiopatia congênita, né? Coisas desse tipo. Nós vamos ter esclarecimentos na questão 851 do Livro dos Espíritos, né? Quando eles esclarecem a fatalidade, parece uma fatalidade, né? O indivíduo já nasceu desse jeito. A fatalidade não existe senão pela escolha feita pelo espírito ao encarnar-se de sofrer essa ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Então, após a escolha, né, ou que motivou aquela consequência, né, ou que o espírito planejou, né, aí já não é mais fatalidade, quer dizer, é um evento decorrente de uma escolha anterior que se materializa, que é a própria consequência da posição em que se encontra. E aí o espírito chama atenção, eu falo das provas de natureza física. Então, do ponto de vista físico, corporal, às vezes parece uma fatalidade, mas foi planejado ou é decorrente de uma informação anterior, né? Agora ele diz assim, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio, sobre o bem e o mal. É sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Portanto, não existe essa fatalidade para os atos da vida moral. Uma vez eu estava dialogando com um companheiro que expressou uma opinião, né, de que Judas teria nascido para trair Jesus. Eu falei, não, então teria sido uma farsa, Jesus não se prestaria a isso, né? Judas era um espírito preparado, mas ainda não perfeito, e que falhou, né? Então isso é possível mesmo com espíritos que já estejam num grau maior de adiantamento, também diante de uma situação em que ele, né, tem uma responsabilidade maior. Enquanto não for perfeito, é possível falhar. Agora, não há esse planejamento para o mal, né? Não há um planejamento fictício, um planejamento apenas para mostrar. Judas poderia ter sucumbido ou não, né? Foi escolha dele. Mas existiriam predisposições instintivas? Às vezes as pessoas falam assim, olha, naquela família todo mundo é assassino, naquela família todo mundo bebe, né? Existiria uma predisposição instintiva, alguma coisa que levasse o indivíduo necessariamente a agir daquele jeito? Então, Kardec pergunta, aliás, né, respondendo aí na questão 845, ele responde, existiriam predisposições instintivas? Não. Constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio às predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Quer dizer, ele pergunta. Aí resposta, as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensivos, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam
com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, o que acontece? Como já foi mencionado, o espírito, diante de um estímulo, diante de uma determinada situação, ele faz uma escolha. Quando ele gosta da escolha, ele tende a repetir. E tudo que a gente repete vira um hábito, né? É o que nós chamamos de condicionamento. É assim que nós amestramos animais, né? Você conduz o animal a determinada atitude e aí dá um prêmio para ele, toda vez que ele vê o prêmio, ele faz aquela atitude. Eu achei super interessante que eu fui pescar, eu gosto muito de pescar num tanque, e eu já vi isso com cachorro, com cavalo, mas vocês já viram o peixe amestrado? Tipo assim, né? O cara chegou com uma lata de ração no início do tanque e começou a bater na lata, e os peixes estavam do lado de lá do tanque, vieram nadando para receber a ração que ele julgava. Eu achei fantástico isso. Então acontece conosco também, porque na nossa etapa evolutiva, passando pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino hominal, né, nós nos habituamos a fazer determinadas escolhas que viram condicionamentos, né? O sujeito que é pavio curto, é aquele que estoura, né, não tem paciência. Como é que ele se tornou pavio curto? Fazendo escolhas repetidas daquela maneira. Diante de um estímulo, ele estourava. Diante de um estímulo, estourava. Aquilo passou a ser uma segunda natureza dele. Mas pode ser mudada essa natureza, né? Então, o que ele diz de predisposição é isso. São condicionamentos. Por que Allan Kardec falou que o verdadeiro espírita não é aquele que crê, não é aquele que é bonzinho, santinho, é aquele que luta por dominar ou domar suas más inclinações. Que más inclinações são essas? Predisposições instintivas, condicionamentos negativos, né? Bom, então o destino existe, se nós colocarmos assim, aquele, né, do qual nós somos os próprios artífices. Nós é que criamos, digamos, essa espécie de destino, né? Porque são consequências das nossas atitudes. Agora, nós podemos modificar o destino dia a dia, né? Ainda que já existe essa consequência. As atitudes de hoje têm o poder de interferir nas consequências das atitudes de ontem, né? Eu gosto de fazer uma comparação assim. Todo pensamento, fala ou atitude que seja contrário à lei do amor, é como se a gente estivesse plantando espinho, né? E toda atitude que seja coerente com a lei de amor é como se a gente estivesse plantando flor. Quem planta flor, colhe flor. Quem planta espinho, colhe espinho, né? Jesus falou, ninguém planta milho e colhe abóbora. E quem colhe é exatamente quem plantou. Quem planta espinho, quando for colher os espinhos, vai doer, né? É por isso mesmo que a lei foi feita desse jeito. Quando Deus determinou que a consequência retorne para nós, isso é pedagógico, para que a gente possa ajuizar da escolha feita e modificar essa escolha, mudando condicionamentos, né? Bom, muito bem. Então, eu fiz o mal, pensei, falei, eu fiz o mal. Então, eu plantei espinho. Eu vou ter que colher espinho. Mas no momento seguinte, eu tive uma atitude boa. E aquilo vai influir na minha colheita de espinhos. É como se Deus me permitisse calçar luvas grossas para colher os espinhos que eu plantei. Nem todos os espinhos vão me machucar, né? Então é aquilo que Pedro, o apóstolo, já dizia: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, a nossa atitude positiva depois atenua o efeito negativo que vai chegar para nós. O Espírito Emmanuel, ele tem uma frase que eu sou fã dela, né? Ele diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura para o devido acerto de contas, se nos encontra a serviço do bem, manda a divina misericórdia que a sentença seja sustada por tempo indeterminado. Então, quer dizer, o bem interferindo naquela consequência e nos auxiliando a caminhar de uma maneira mais tranquila, né? Então, quando encarnados, é claro, desencarnados também, mas é o nosso caso, os espíritos conservam o livre-arbítrio, podem desviar-se dos rumos traçados no mundo espiritual, podem abandonar os planos de trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento, podem se desviar do bom caminho. Na questão 859 do Livro dos Espíritos,
é perguntado: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade do Espírito não pode evitar? Aí eles respondem: sim, tu, quando em espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não creias que tudo que ocorre esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é a consequência de uma coisa que fizeste, por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesse feito, o acontecimento não ocorreria. Exemplo: se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado da tua imprudência. As grandes dores são previstas por Deus, úteis à tua depuração e à tua instrução. Portanto, conforme esclarece a questão 132, os objetivos da reencarnação são fazer o nosso progresso intelectual e moral, né? Então ninguém nasce para pagar, ninguém nasce para sofrer. Às vezes as pessoas utilizam da informação, dos ensinos espíritas e interpretam errado, né? Eu estou aqui pagando, mas ninguém nasce para pagar. É claro que na experiência da vida nós vamos nos defrontar com oportunidades de reparar o mal feito, de quitar os nossos débitos com a lei, mas o objetivo não é isso. A gente não nasce só para zerar a conta, para quitar. A gente nasce para aprender, para melhorar, progredir intelectual e moralmente, saindo melhor dessa existência do que entrou, né? Então ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém reencarna para ser criminoso, né? Aquele episódio das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, de tantos anos já, né? 20 anos, tinha que acontecer? Não tinha que acontecer, né? Foi uma escolha que os terroristas fizeram, jogar aqueles aviões sobre as Torres Gêmeas. O futuro, então, depende do presente. Quanto mais evoluirmos moral e intelectualmente, mais teremos livre-arbítrio. Então a lei de causa e efeito, né, conforme nós já falamos, ela determina o retorno proporcional e para nós de todas as nossas ações. Se queremos ser felizes, o caminho é fazer a felicidade dos outros, porque, né, nós seremos também felizes. Então o espírito tem livre arbítrio de transitar em harmonia ou em desajuste. Essa lâmina é para que a gente visualize o seguinte: o item 1 aí é o corpo físico, o item 2 é o corpo espiritual, o perispírito. O item 3 está mal representado no formato humano, significa o espírito, né? Porque na verdade nós não sabemos a natureza, a forma, se podemos assim dizer, do espírito. Indagado, eles disseram: vocês não têm condições de compreender. Pensa que é uma centelha, né? Então essa é a imagem que nos passaram. Mas apenas para que a gente compreenda, né? Estão aí essas três partes. Agora, elas são importantes porque o perispírito, por exemplo, que é o corpo espiritual, nós vamos imprimir registros energéticos nesse corpo espiritual com repercussão nas existências seguintes, né? Então a lei divina, ela é perfeita, né? Ela é eterna, imutável e é auto-aplicável. Não há necessidade, depois de nós agirmos, não há necessidade de um tribunal que passa assim: como é que nós vamos fazer com esse sujeito aí? Vamos colocar ele para nascer sem um braço. Não é assim. Automaticamente as nossas ações já imprimem no nosso perispírito esse registro, essa matriz. E aí, como o perispírito é molde para o corpo físico, automaticamente vai repercutir, né, no corpo físico. Quando eu estudei biologia, há 40 anos atrás, 50, não sei. Bom, eu estou com 67 anos, não tem problema revelar a minha idade. Eu devia estar com uns 14, 15 anos, exatamente. Até gostava muito do professor, era meu parente, médico. E aí a gente aprendeu na genética lá, que o espermatozoide encontra com o óvulo, se funde formando a célula ovo, e a partir daí essa célula ovo começa a se dividir em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, né? E é transmitida então uma carga genética. A carga genética dos pais vem através do espermatozoide, a carga genética da mãe vem através do óvulo, né? E aí, a genética, né, ela trabalha com estatística, você tem uma chance de transmitir aquela qualidade, né, que está no gene lá, que é a unidade que tem essas qualidades. Mas aí eles deram a informação para nós: o que é que determina que ocorra ou não ocorra?
Porque uma determinada doença, por exemplo, ela tem chance de ser transmitida ao descendente, ao filho. Mas às vezes tem um filho que não tem e o outro que tem. O que é que determina ter ou não ter? Aí a biologia falava para a gente na época, é o acaso. Só que a doutrina espírita não trabalha com acaso, não existe acaso na lei divina, né? É o merecimento, e o merecimento está impresso no perispírito, e é o perispírito que vai atrair aquele espermatozoide que tem a carga genética apropriada para o merecimento dele, né? Então as coisas funcionam de uma maneira natural. Quando deixamos o corpo e vamos para a erraticidade, que é o nome que Kardec deu ao mundo espiritual, levamos impressos no perispírito tudo o que somos e fizemos de bom ou ruim. E lá, orientados pelos amigos espirituais, nos damos conta de nossos erros, nos arrependemos e, na maioria das vezes, pedimos a oportunidade de uma nova encarnação, onde queremos ressarcir os erros cometidos e melhorar a nossa forma de agir. A livre vontade dos espíritos exerce principalmente na hora das reencarnações, na escolha das provas, né? E do planejamento reencarnatório. Então vamos ver um pouquinho sobre esse planejamento reencarnatório, né? Que é tão importante para nós. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. Em geral, existem casos de reencarnações fortuitas, né? Quase que ocasionais, mas em geral são planejadas, cujo tempo de preparo, quanto tempo nós vamos preparar a encarnação daquele indivíduo, será proporcional às necessidades educativas, evolutivas do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, maior seu tempo de intermissão, consequentemente mais tempo terá para o seu planejamento. Ou seja, os espíritos mais evoluídos levam mais tempo para retornar. E os espíritos mais atrasados têm que retornar mais rápido para cá, porque é nessa experiência física que a gente tem melhores condições de desenvolver aquele potencial de perfeição. O planejamento exigirá o concurso de muitos espíritos, os quais participarão direto ou indiretamente das relações futuras do reencarnante. Tais preparativos vão desde a escolha dos pais. Isso é fundamental, né? Primeira coisa que você faz é escolher os pais, porque a gente tem que nascer via pais, né? Eu me lembro de uma página do Humberto de Campos, que falava do indivíduo que foi horrível aqui na Terra, né? Ele matava, roubava, fazia tudo quanto é coisa ruim. Ficou um tempo na espiritualidade, reconheceu os seus erros, quis uma nova oportunidade, foi concedida a ele, e o primeiro problema que apareceu foi dos pais. Quem vai ser os pais desse indivíduo? E os espíritos começaram a perguntar: meu amigo, mas você não tem ninguém que simpatiza com você, porque tem que ter um vínculo, tem que ter um link. E aí ele se lembrou de uma época, mesmo bandido, que tinha um menino passando fome e ele deu um pão para ele, né? E esse menino ficava orando por ele, passou a vida inteira orando por ele, e esse indivíduo ainda estava vivo, né? E ele era um ferreiro. E aí, através da família do Jonaquim, esse companheiro pôde nascer. Então, a primeira coisa que tem, quem são os pais, né? O tipo e os detalhes do corpo, porque, né, isso tem a ver com merecimento e necessidade de que se utilizará o espírito. Inclusive, os espíritos missionários têm um planejamento muito mais detalhado dessas condições, né? Escolhe-se o gênero de provas que se atravessará, o tipo de morte que se terá. Sim, não existem dois nascimentos iguais, não existem duas mortes iguais. E a morte do indivíduo não é também por acaso não, o gênero de morte tem a ver com a sua necessidade ou com o seu merecimento. As principais experiências que deverão ocorrer após o nascimento, que reencontros se darão, que doenças principais, né, se terá. Não estou falando aqui de uma doença ocasional, uma doença comum, não, mas uma doença, como a gente costuma dizer, kármica, né, uma doença mais agressiva, que influi mais na nossa vida, muitas vezes é planejada ou já tem a matriz no corpo espiritual. Pode até não ser objeto de planejamento, mas, né, qual é a época mais propícia para se reencarnar? Até isso. E essa informação que nós estamos dando aqui, de origem dos espíritos, elas foram confirmadas pelas pesquisas da doutora Ellen Wambach. É uma psicóloga norte-americana, PhD,
que descobriu a reencarnação, né, através da hipnose. Ela tratava seus pacientes para curar fobias. Então ela dava um comando, hipnotizava o cidadão e dava um comando, falava assim: volte aos 5 anos de idade. Aí descobria que o cara tinha medo de escuro, porque aos 5 anos de idade teve um episódio lá e tal. Só que numa determinada oportunidade, ela não conseguiu achar, localizar a origem do problema da pessoa. Volte aos 4, aos 3, aos 2, ao 1, e falou assim: volte ao momento em que começaram os seus problemas. E aí a pessoa começou a relatar uma ocorrência antes do nascimento, antes de que a mãe dela tivesse engravidado, né? E aí a doutora Ellen achou aquilo muito interessante, fez uma pesquisa com 72 pessoas, né? De um universo bastante amplo, homem, mulher, idoso, jovem e tal, para né, ser uma base de dados bastante variável. E ela fez 20 perguntas a todos esses pacientes e tabulou estatisticamente isso aí. Então, uma das perguntas que a doutora Ellen fez foi: por que você nasceu agora? Aí o espírito respondeu, 90 e tantos por cento responderam que escolheram aquela data, que escolheram essa época para nascer, né? Então tinha uma flexibilidade para nascer um pouquinho antes, um pouquinho depois, escolheram essa época. Tais experiências planejadas se dão no nível de probabilidades, podendo haver alterações a depender das necessidades do espírito, bem como de seu livre-arbítrio de terceiros. Então, quem planeja, se o espírito tiver condições morais e intelectuais de equilíbrio, ele vai planejar conforme está na questão 258, junto com seus mentores. Agora, se ele não tiver a condição, o planejamento é delegado. Então, aqueles entes queridos dele, mais avançados espiritualmente, ou os mentores daquele indivíduo, é quem vai, né, quem vão fazer esse planejamento. A liberdade de escolha sempre vai depender do grau evolutivo do espírito. A gente vê muito nos livros de André Luiz, né? Não só em Nosso Lar, mas nos livros de André Luiz, muitas vezes o espírito falando assim: olha, eu quero, por exemplo, nascer e quero passar por essa situação assim. E aí eles vão analisar: não, meu filho, você não tem condição de passar isso não, você quer, mas, né, você vai se dar mal. Olha, nós temos a nossa querida Meimei. Meimei é um espírito que tem uma atividade muito grande no meio espírita, né, principalmente com crianças, e ela viveu aqui na Terra, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Ela chamava Irma de Castro, né, e era esposa de um companheiro nosso que já faleceu também do meio espírita. A Meimei desencarnou, e ela é um espírito bastante evoluído, até já fizeram referências de que ela está nesses romances do Emmanuel, né? Um desses romances lá ela chamava Blandina, né? Não sei se é Ave Cristo, um dos romances do Emmanuel ela chamava Blandina. E lá no mundo espiritual, a Meimei começou a fazer um trabalho com crianças, porque ela queria ser mãe aqui na Terra e morreu jovem antes de ser mãe. E ela tinha uma ligação muito grande com esse companheiro dela que continuou vivo e aqui no meio espírita, né? Então ela pediu para reencarnar, para ser filha dele, e falou com Emmanuel, né, que Emmanuel, eu quero que você passe para frente, é meu pedido, eu quero reencarnar para ficar, estou com muita saudade dele, eu quero ficar com ele. Aí o Emmanuel falou assim: tudo bem, eu vou passar seu pedido para frente, mas o primeiro não vai ser o meu, eu vou endossar aqui, porque você começou um trabalho vasto aí no movimento espírita, agora você quer, né, por causa de uma questão pessoal, você quer nascer lá e largar todo o trabalho que você está fazendo aqui. Então, os critérios são bem, né? Será cumprido o que foi planejado? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do livre-arbítrio de cada um, né? Agora, André Luiz dá uma informação para a gente que não é muito, assim, fácil cumprir esse planejamento não, tá? Então, no livro Missionários da Luz, ele diz que de 50% a 70% não cumpre o planejamento feito. Os que cumprem são chamados de completistas, não apenas quanto ao tempo de vida programado, mas também quanto ao aprendizado, às experiências programadas, né? Então a maior parte foge desse planejamento utilizando o livre-arbítrio, infelizmente, né? A liberdade de pensar, né, pode haver uma interferência nela, já que nós estamos tratando de livre-arbítrio.
Aí os espíritos disseram, ela é sempre ilimitada, porquanto ninguém pode domar o pensamento alheio, aprisionando-o. Então os espíritos ensinam, na questão 833 do Livro dos Espíritos, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo, né? Então o homem pode aprisionar o outro, manietar, deixar ele imóvel, limitado, mas não pode deter o pensamento dele, né? Não pode impedir o pensamento dele. Agora, nos casos de obsessão, de que nós vamos tratar aqui, pode haver essa interferência no pensamento, mas que também não é total. A interação entre encarnados e desencarnados é conhecida, né? Ela existe através do pensamento e da troca de fluidos, porque todos nós temos fluidos. O que é fluido? O Leon Denis define fluido como estado eterizado da matéria, próximo da condição de energia, né? Então, às vezes a gente fala energia inadequadamente, segundo os entendidos, mas tudo bem, né? Então, nós temos o fluido vital. O fluido vital é o que dá vitalidade à matéria do nosso corpo. Aqui nessa mesa e aqui nesse corpo tem os mesmos elementos químicos, ou parecidos, né? Tem cálcio, potássio, ferro, enfim. Mas aqui tem um corpo vivo e aqui tem um corpo inerte. O que faz esse corpo ser diferente, essa matéria ser diferente dessa, é que essa matéria aqui tem vitalidade. Além do espírito que está presente, a matéria tem vitalidade, que é o fluido vital. Esse fluido vital pode ser transferido, é o caso do passe, né? Então, nós podemos interferir no outro através do pensamento e através do fluido, né? Porque as nossas mentes funcionam como uma estação transmissora receptora. Então nós podemos captar pensamentos dos outros e os outros podem captar pensamentos nossos. Isso já está provado, né? Na ex-União Soviética, a telepatia foi experimentada e comprovada que ela era real, né? Então, sem dúvida nenhuma, o espírito desencarnado, ele não tem corpo, portanto não tem os 5 sentidos que o nosso corpo tem. Então nós não podemos comunicar com eles através dos 5 sentidos, né? Eu não vejo o espírito, eu não ouço o espírito, eu não pego o espírito, mas eu penso e ele continua pensando. Eu emito pensamento, ele pode captar meu pensamento, ele emite pensamento, eu posso captar o pensamento dele. Então pode haver essa interação, né? Agora, a influência consciente ou inconsciente varia de acordo com a evolução do espírito. Os espíritos atrasados querem influenciar a nossa vida e os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Podem sugerir, mas nunca impor. Então, a liberdade absoluta existe? Aí, na questão 525 a 535, nós aprendemos que os espíritos influenciam os acontecimentos da nossa vida e que essa influência é tão grande que eles quase que nos dirigem, conforme a famosa questão 459. Esse domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas é conhecido como obsessão e é sempre praticada por espíritos inferiores. A obsessão é caracterizada como um grande flagelo da humanidade. Essa lâmina é para que a gente então, que está falando de evolução, para que a gente então tenha uma noção, né? Os primeiros instantes da criação, nós não sabemos nada. E é muito interessante que perguntaram isso para o Espírito Emmanuel. Aí ele disse, né, humildemente, para os espíritos da minha condição, isso não é possível ainda. Imagina para nós, saber aqueles primeiros instantes da criação. Mas nós sabemos que Deus cria o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, dotado de livre-arbítrio e que dotado de perfectibilidade, ele vai desenvolver essas qualidades, né, para chegar à perfeição. Então o espírito, ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal, pelo reino angelical, para se tornar um puro espírito, né? Então nós percebemos o seguinte, que nos primeiros momentos desse princípio inteligente, eu nem estou chamando de espírito, para não criar confusão, nesses instantes iniciais vamos chamar de princípio inteligente. O princípio inteligente,
ele vai estar ligado aos minerais e às plantas. Está lá no início da nossa escadinha. Enquanto esse princípio inteligente estiver ligado aos minerais e às plantas, ele vai experimentar excitação e percepção. São duas qualidades que nós já possuímos hoje, né? E ele vai começar a desenvolver instinto, porque as plantas já têm instinto, né? É uma característica importante também o instinto. O instinto é sempre bom, conforme diz Kardec, e ele leva os seres vivos a atos que ajudem a preservar a vida, né? Então, no momento seguinte, esse princípio inteligente, ele vai estagiar nos animais, né? E nos homens primitivos. Logo assim, aqueles primeiros homens, pensa aí no homem das cavernas lá, mas já inteligente, né? Então, nós já vamos exercer aí o pensamento, a animalidade e exercer o pensamento, né? E nós estaremos então desenvolvendo a nossa inteligência, então experimentando a inteligência. Mas acima um pouco, já na condição nossa, né, de seres humanos comuns, aí nós já estamos dotados de razão, né? Nós temos instinto, mas também já temos razão. Então a gente exercita raciocínio e responsabilidade. O momento seguinte é nós passarmos para a categoria de seres humanos elevados. Então nós vamos exercitar discernimento, que é saber diferenciar melhor as situações, e exercitar sublimação, né? Substituir os nossos impulsos, sublimar os nossos impulsos, que são muito primitivos ainda. E aí nós estaremos exercitando também a humanidade, né? A humanidade. E finalmente chegaremos à condição de espíritos puros, experimentando, exercitando amor e sabedoria, e estaremos na condição de angelitude, né? Que é a nossa, digamos assim, meta, né? Inicial. Para cima, nada sabemos também. Nós só sabemos que a perfeição ela é infinita. Mas é muito difícil para nós sabermos como que é essa infinitude. Então a gente coloca como um ponto, eu vou chegar na perfeição, né? Mas na verdade os espíritos vão continuar evoluindo sempre. Bom, a educação vai exercer um papel fundamental na nossa evolução. Kardec já falava, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência, muita observação. E ele ainda diz mais, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, educação, nós sabemos, é diferente de instrução, né? O que é educar? Segundo Kant, o filósofo, é desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Pestalozzi, né, que era pedagogo, foi mestre de Kardec, né, como Hippolyte, é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. John Locke dizia, é fazer espíritos retos, dispostos, todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a existência de uma criatura sensata. E Lessing, o estudioso, dizia, a educação determina e acelera o progresso e aperfeiçoamento do homem. Então aqui a gente tem uma outra representação, né, do processo evolutivo, que nós precisamos de muitas vivências e de muitas experiências nesse caminho evolutivo, né? Esse que é a nossa coisa. E para isso nós precisamos de muita prática, porque é praticando que nós incorporamos a qualidade, né? Aquele companheiro que formulou aqueles princípios básicos, né? Que esteve aqui no primeiro congresso espírita, né? Ney Lobo, escreveu o livro Espiritismo e Educação. Ele diz assim, um ato de virtude não é virtude, mas leva a virtude, né? Então veja bem, nós quando praticamos muitos atos de alguma coisa, nós incorporamos aquilo em nós, criamos esse condicionamento. Então o grande problema nosso é que nós somos egoístas e orgulhosos, segundo os espíritos. Daí deriva todo o sofrimento que ainda existe na Terra, que poderia ser um planeta muito mais feliz, né? Como é que nós nos tornamos egoístas e orgulhosos?
Não foi Deus quem nos criou egoístas e orgulhosos, porque nós fizemos escolhas e repetimos escolhas nesse sentido, né? Então nós praticamos muitos atos de egoísmo, muitos atos de orgulho, e ainda praticamos, e aí o orgulho e o egoísmo está dentro de nós. Agora, a evolução espiritual, ela consiste em substituir essas características, né, de orgulho e de egoísmo pelas virtudes contrárias a esses vícios, né? Então, a virtude contrária ao egoísmo é o amor ou a caridade, e a virtude contrária ao orgulho é a humildade. Então, para que nós nos tornemos humildes e amorosos, nós temos que praticar muitos atos de humildade, muitos atos de amor. Então, a prática, né, a experiência é necessária para isso, porque a gente vai praticando e aquilo depois, naturalmente, vai sair de nós, né? O Espírito André Luiz, não, Emmanuel, se não me engano, diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se a gente é disciplinado e pratica muitas vezes aquele ato, depois espontaneamente nós iremos praticá-lo. O Espírito de Verdade recomendou para todos nós espíritas: amai-vos e instruí-vos. Então, na parte do amai-vos, né, amar a Deus e amar ao próximo, como disse Jesus. O instruí-vos é um instrumento capaz de habilitar o indivíduo para a construção de sua evolução e de sua felicidade, né? Os espíritos também disseram que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral. Isso faz parte. Então nós já avançamos intelectualmente, já estamos em condições de fazer o nosso progresso moral, porque é necessário que o espírito queira fazer o progresso moral. Ele vai ter que usar a vontade e essa compreensão para fazer as modificações necessárias, não é assim? Então, aqui está um pouquinho difícil de ler, vamos ler por ali. O conhecimento abastece o intelecto e a inteligência. A educação disciplina a razão e a lógica, propiciando então o entendimento da lei natural. Então, conhecimento intelectual mais educação leva ao indivíduo educado ou ao indivíduo moralizado, correto? Então, conclusão: apenas o conhecimento intelectual não basta para o crescimento espiritual do indivíduo. Esse é o grande problema da humanidade. Nós avançamos muito intelectualmente, mas estamos com a asa da moral ou do amor, né, reduzida e impedindo-nos de desferir o voo da perfeição. Então, olha só. No nosso aprendizado, né, da evolução, nós temos experiências, vivências, adquirimos conhecimentos, fazemos a nossa intelectualização, né? E aí nós temos a ação. Se for uma ação sem educação, nós vamos ter egoísmo. Então, nós estamos vivendo experiências, nós estamos praticando, mas se não houver educação, principalmente a autoeducação, isso vai redundar no fortalecimento do egoísmo, como já existe. Com a educação, nós vamos chegar à evolução. E aí eu pergunto, não seria esse o grande problema da sociedade atual, da humanidade atual, né? A falta de educação nesse sentido moral. Então, para evoluir espiritualmente, o indivíduo deve buscar o conhecimento da verdade, ou seja, da compreensão do funcionamento das leis naturais que regem o universo, incluso aí a lei do amor. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Como? Através do conhecimento, nós podemos discernir melhor como agir. Nós vamos entender os fatos da vida, da natureza e da relação dos seres. Então, o progresso evolutivo não pode prescindir da educação, ou seja, do uso da razão dentro de critérios éticos e morais sólidos e definidos, o que pode ser resumido em amar e respeitar o semelhante e a natureza, né? Agora, na questão da educação, nós temos duas etapas que precisam ser trabalhadas. Primeiro, a educação ministrada pela família e pela sociedade, que deveria ser toda voltada à formação do indivíduo holístico, honesto, ético, solidário, né? Essa seria uma importante contribuição da nossa sociedade, que não vem ocorrendo, infelizmente, principalmente nos dias de hoje. E depois, a autoeducação do indivíduo, né?
Então, a primeira etapa é a educação pela família, ela é fundamental. É por isso que as casas espíritas têm se empenhado em que os pais tragam as crianças para ser evangelizadas, mas que também esses pais fiquem conscientes do papel que eles desempenham nessa educação. Hoje em dia está todo mundo preocupado com instrução. O menino aprende informática, inglês, aprende tudo, mas tem que aprender valores éticos, morais, para que ele tenha firmeza no futuro. A gente não sabe o passado dele, mas que essa educação possa ajudá-lo nas decisões futuras, né? Sem dúvida nenhuma. Então, mostrar limites, né? Exemplificar a ética e fatores morais, tá certo? E a educação formal, como já mencionei, deve em todos os níveis privilegiar a formação do ser integral, ético e solidário. Então, a autoeducação, ela vai depender da força de vontade do indivíduo. Porque, veja bem, na autoeducação, nós vamos ter que substituir hábitos milenares, condicionamentos que estão entranhados dentro da nossa alma. É por isso que nas casas espíritas se fala de reforma íntima, de renovação íntima. Não é fácil mudar esses hábitos, né? Mas Jesus nos deu uma dica boa, que é vigiar e orar. Vigiar não é ficar vigiando os outros, não, né? É estar atento e orar para estabelecer uma ligação com Deus e receber ajuda, né? Recurso para nós. Então, veja bem, nós já estamos chegando ao final. As nossas experiências, vivências, conhecimentos e intelectualização, elas podem ser feitas sem vigilância e oração, assim como eu disse, sem educação, né? E aí, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o orgulho, vai prevalecer o egoísmo e vai prevalecer o comodismo. E a gente vai ficar estacionado. Isso é que tem acontecido. Você entra na vida, sai da vida, encarna de novo e evolui muito pouco, se não fica estacionado. Agora, se a gente buscar mais a autoeducação, usando esse recurso da vigilância e da oração, o que vai acontecer? Quem vai presidir as nossas escolhas vai ser o amor, a tolerância, a solidariedade e a evolução acelerada, né? Principalmente porque já nos intelectualizamos, tá ok? Então, para a autoeducação, tem alguns obstáculos. Então, o primeiro obstáculo, o egoísmo, que já está entranhado em nós. Outro obstáculo, a vaidade, né? Ali está a figura do gatinho se vendo como um leão. É muito comum isso. Depois o orgulho, né? Olha o pavão aí. A falta de fé, né? Principalmente nos dias de hoje, onde nós temos uma sociedade materialista. Agora, vai fazer uma pesquisa de opinião, vai dar 100% acredita em Deus, mas é um materialismo utilitarista, como diz Joana de Ângeles. Quer dizer, a gente vive como se não acreditasse em Deus, embora diga que acredita, porque a gente vive para o corpo e não para o espírito. A superstição é um obstáculo, o comodismo e o preconceito também são obstáculos. Então nós devemos buscar as seguintes características e atitudes: perdão, tolerância, solidariedade, honestidade, ética, esperança, caridade e fé. Quem não se educa para o bem e para a verdade e não contribui para que seu semelhante tenha condições de se educar, inclusive pelo seu exemplo pessoal, ainda não entendeu sua missão aqui na Terra. E aí, como mensagem final, vamos relembrar o que disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, a doutrina espírita coloca para nós de uma maneira muito clara, porque na verdade as religiões, elas se acham, né, na posse da verdade, cada uma achando que está com a verdade total, quando, segundo Leon Denis, nós temos fragmentos dessa verdade, né? Como se a verdade fosse um grande espelho, cada um com um pedacinho e se achando, né? Mas a verdade que Jesus veio trazer, que a doutrina espírita coloca de maneira tão clara para nós, realmente pode nos libertar. Então, o Espiritismo é uma doutrina libertadora por excelência. Liberta dos preconceitos e superstições, liberta das paixões e dos medos, liberta de qualquer jugo e nos solicita também valorizar a liberdade de qualquer um escolher seu caminho. Ainda que seja um ente muito querido nosso, nós não podemos impor a ele nada.
né? Ele tem a liberdade de escolher, porque ele tem as suas necessidades e tem as suas experiências, né? E a Joana de Ângeles diz assim: somente seremos verdadeiramente livres quando nós interiorizarmos as leis divinas, porque aí o homem possui, domina e governa a si mesmo. Nós não podemos ainda nos considerar livres, porque nós somos dominados pelas nossas imperfeições. Que Jesus, então, nos auxilie a todos perseverar neste propósito para alcançar a nossa meta. Muito obrigado.